Olá pessoal, eu sou Álvaro Ferreira, professor de Libras e estou aqui para falar para você hoje como são formados os sinais. Certamente você já deve ter parado assim para pensar esse sinal aqui, não é? Como é que ele foi criado, como é que ele foi estruturado. Então hoje eu vou estar falando aqui para você como é formado, como é estruturado esses sinais. A gente precisa primeiramente entender que dentro de uma língua, e aí a gente vai estar falando das línguas faladas, que são as nossas línguas, né, que na verdade as línguas das pessoas que escutam, e as línguas sinalizadas, que são as línguas de sinais que todos os surdos, na verdade, do mundo inteiro utilizam. E nas línguas faladas, a constituição, a formação para a comunicação é por meio das palavras. E nas línguas sinalizadas, essa constituição, essa organização para a comunicação se dá por meio de sinais. Mas aí a gente precisa entender que a Libras, a língua de sinais, ela não é uma linguagem, porque a linguagem ela é muito ampla. E aí a língua, ela realmente tem uma estrutura, ela tem uma organização própria, ela tem uma gramática, tem suas regras, para poder haver essa convenção, né, dos sinais e ser utilizado. Imagina, né, se qualquer pessoa pudesse criar um sinal, então não haveria comunicação, não haveria entendimento. Então a gente precisa entender aí que existem diferenças quando a gente fala de língua de sinais e de linguagem de sinais. Por isso que aí a imagem está cortada, porque é um termo realmente inadequado, incorreto. Então o correto é língua de sinais. E falando sobre a língua de sinais, a gente precisa entender o seguinte, que quando a gente está se comunicando por meio dos sinais, não são gestos. Então gestos e sinais são diferentes. O gesto ele é muito aleatório, você pode fazer a partir da sua criatividade. Já o sinal, ele precisa ser estruturado dentro da gramática da Libras. E aí se eu peço para você representar o sol, aquele joguinho de mímica, né, que a gente normalmente brinca, então você vai fazer de um jeito, seu amigo vai fazer de outro, mas aí quando for para aprender o sinal de sol, então esse sinal ele deve ser utilizado por toda a comunidade, seja de surdos ou de ouvintes, porque o sinal ele é realmente registrado a partir da língua de sinais. E aí, para um sinal ser formado, ser construído, ele precisa passar por vários parâmetros. E aí a gente tem 5 parâmetros. A configuração de mão, que é a forma, a posição que a mão vai estar para ser feito o sinal. O ponto de articulação, que é o lugar, o espaço onde ele vai ser sinalizado. O movimento, que é justamente o deslocamento, né, para onde o sinal vai no espaço. E o ponto, na verdade, a orientação da mão, que é a orientação da palma da mão, para onde ela está direcionada. E o último parâmetro é a expressão facial, olha aí. Muito importante, ela conecta ao entendimento do sinal. E eu trouxe esse exemplo aí do sinal de difícil, que quando a gente vai aprender o sinal de difícil é dessa forma aqui. Mas para ele ser feito assim, ele precisou ter esses parâmetros. Ele precisou ter uma posição de mão, ele precisou ter um ponto de articulação, que é aqui na testa, ele precisou ter um movimento, que é um deslocamento, aqui na testa, para o lado. Ele precisou de uma orientação de mão, que é a orientação da palma da mão que está para baixo, e ele precisou de uma expressão facial para justamente haver esse entendimento do significado, né, da palavra difícil. Então é assim que os sinais, nas línguas de sinais, eles são formados, por meio de parâmetros que constituem, que utilizam os sinais para essa comunicação. E assim todo mundo pode aprender, todo mundo vai poder se comunicar com as pessoas surdas. E aí, gostaram de aprender sobre isso? Então, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau!